Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta. Hoje eu fiz um cenário diferente para mudar um pouquinho. Estou com esse microfone aqui, né? Às vezes eu tento tirar o microfone, mas nesse caso eu estou com, devido ao baixo orçamento, a gente vai fazer com ele mesmo. Então assim, pessoal, hoje eu queria falar de uma situação muito triste, um fato que ocorreu essa semana, que confesso que me impactou muito, que foi a questão do menino Henry, a morte dele. A gente vê muita coisa na internet, muitas reportagens falando e fica tudo muito complicado, né? A gente pensa sempre que eles são monstros assassinos frios, tem que morrer, tem que ficar preso, mas é complicado porque a situação é complexa, né? Então, assim, eu queria falar um pouquinho sobre se haveria alguma possibilidade de realmente ter sido evitado essa morte. Então, assim, primeiramente, eu digo o seguinte, claro que sim. É óbvio, né, gente? Assim, a gente não sabia disso antes, mas agora, com os fatos revelados, a questão da conversa com a babá, né, a gente sabe que quem poderia ter evitado essa morte era a mãe. Infelizmente, a mãe, devido a uma situação psicológica, eu não sei muito bem se ela é narcisista, né, a pessoa que é muito vaidosa, que só pensa nela, ou se realmente ela tem algum traço de psicopata, de falta de emoção. Eu não sei avaliar isso, porque era necessário ser feito exames nela, avaliações, para que a gente pudesse ter uma certeza, tá? Tudo que a gente vê na internet é tudo muito vago. São traços de personalidade. A gente não tem como ter certeza se a gente não conversar com a pessoa, não avaliar a pessoa, ok? Então, assim, na minha opinião, o pai, né, ele botou uma postagem lá que deveria ter lutado mais, deveria ter feito mais pelo filho. Eu acho que no caso do Leniel, ele fez tudo que era possível. Ele fez tudo que foi possível para tentar salvar o filho. E quando ele teve uma desconfiança de que o Jairinho batia na criança, ele falou com a mãe. E a mãe disse que não tá acontecendo nada, que isso é devido à separação, divórcio, mas que se eu souber de alguma coisa eu até mato. Foram essas palavras da mãe pro Leniel. Então, assim, se você tá vivendo uma separação e você tem um bom diálogo com a pessoa, você não vai supor que a pessoa tá mentindo, que a pessoa é capaz de omitir o crime do próprio filho, ou que omitiria uma situação tão drástica como violência, né? Uma situação tão brutal com uma criança. Então, ele confiou na ex-mulher. Realmente ele confiou. Então, assim, no caso do Leniel, eu acho que ele fez tudo o que foi possível para ele, da forma que ele estava, do contexto da situação, para tentar salvar o filho. Infelizmente, a mãe não. A mãe, simplesmente, talvez por uma questão, um problema sério de querer status ou de questões financeiras, ela simplesmente omitiu a própria agressão contra o filho. Isso parece meio fora de lógica, né, gente? Pensa, nossa, mas alguém pode fazer isso? Isso é mais comum do que se pensa. Às vezes a pessoa é capaz... Tem casos de mães que são capazes de ignorar o abuso sexual cometido pelo padrasto simplesmente por achar que aquele cara é o cara da vida dela. Ou porque o padrasto passa a bancar a família, tem dinheiro ou tem uma situação financeira aceitável. Então, assim, tem muitos casos de abuso sexual, de violência, que a mãe simplesmente ignora o fato, né? Então, assim, é muito triste, né, a gente pensar numa situação dessa. É muito triste mesmo, mas acontece, porque a mente humana é muito complicada, tá? A gente pode simplesmente negar um fato, mentalmente. Omitir ou negar. Em muitos casos, a mãe acha até mesmo que pode modificar a pessoa, essa pessoa, né, esse padrasto. Então ela acha realmente que pode modificar ele, acha que ele pode mudar. E fica essa situação. Então tem situações aí que a gente vê de casos de violência e abuso de anos sofridos. Exatamente porque a mãe achava que poderia mudar aquele homem. Talvez ela soubesse realmente da situação, mas a vida dela estava tão boa que ela simplesmente preferiu ignorar a situação.
Então, assim, é muito complicado, sabe, gente? A mente humana ela é muito complexa. Eu sei que é difícil, é um monstro, ele é um assassino, mas ela também é uma assassina. Mas a gente tem que pensar que a mente humana é complexa. A gente tem que avaliar cada situação como cada situação, tá? É uma coisa importante também, gente, que eu vi muito na internet, vários banners, né, várias coisas no Facebook, no Instagram, falando que seu filho não quer ir com a pessoa, tá chorando pra ir, não deixa ele ir, cuidado, ele está sofrendo agressão. Gente, cuidado. Lembra das fake news? A gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque tem muitos casos onde a criança tem uma resistência de ir pra casa do pai ou ir pra casa da mãe, principalmente pra casa do pai, tá? Por quê? Porque houve ali uma ruptura, um divórcio. A criança tá ainda digerindo a situação. E muitas vezes ainda existe o fato de que essa criança sofre alienação parental. O que é alienação parental? É quando alguém da família, seja um parente próximo, seja a própria mãe, começa a denegrir a imagem daquela pessoa, né? Começa a falar um monte de coisa ruim da pessoa, dizer que não presta, ou dizer que, poxa, você vai me deixar aqui, filho, eu sinto saudades, poxa vida. Então, assim, isso acontece nos dois casos, tá? Mas é mais comum alienação parental com o pai, tá? Onde a mãe faz a alienação com a criança e o pai acaba sofrendo. Existem casos ao contrário, né? Invertido. Mas como a guarda normalmente é da mãe, é mais comum na justiça, gente. Aí vocês podem pesquisar casos de alienação parental. Às vezes causado por um parente da mãe que mora junto, às vezes pela própria mãe. Normalmente não é um fato consciente, tá, gente? É inconsciente, tá? Às vezes a mãe ou alguém da família fala, poxa, você vai pra casa daquele traste, fulano é ruim, fulano é mal. Então, assim, a criança fica muito mais tempo na casa da mãe ou dos parentes da mãe. E aí a tendência é essa mesma, ele ficar chorando muito, ele não querer ir. Mas assim, existe um contexto, tá, gente? Existe um contexto. Então a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, no caso do Henri, ele não só chorava, ele ficava desesperado, ele vomitava. Ele ficava, e ainda mais quando é pra casa da mãe, que é um lugar que ele fica mais tempo. Então a gente tem que ligar um alerta mesmo. Se a criança não quer ir pra casa da mãe, sabe? Que ele passa mais tempo com a mãe, que é normal, às vezes não querer ir pra casa do pai, que passa mais o fim de semana com o pai, então ele tende a ter mais, ser mais grudado com a mãe e tende a chorar quando o pai vai buscar. Ok, mas com a mãe, sabe, ficou um fato muito, muito, sim, evidente. Então, assim, o pai, apesar disso, tentou fazer de tudo, né? A criança era ameaçada, então ele não falava, ele só falou um pouco antes da morte dele. Então, assim, aí a gente tem que ligar o alerta, porque existe um contexto ali, né? Existe um caso ali brutal, existe ali a criança vomitando, a criança passando mal, de não querer ir, aí a gente tem que ligar o alerta, peraí, alguma coisa errada, né? Tem uma coisa errada aí. Então, assim, no caso do Henri, e já não é o primeiro caso, parece que teve um outro caso, o Pedrinho, né, em 2018, que foi a mesma situação, onde a mãe e o padrasto assassinaram a criança. E existem outros casos, como a Isabela Nardoni, onde invertido o pai e a madrasta mataram a criança. Então, assim, são situações que a gente precisa avaliar, né? Eu acho que no caso desse pai, Daniel, ele não teve tempo hábil para descobrir, para investigar. Foi muito rápido. Em questão de poucos meses, ela foi morar com o Jairinho, e aí a criança começou a relatar. Quando a criança relatou a agressão, logo na semana seguinte, se não me engano, ele já morreu. Então, assim, ele não teve tempo hábil para modificar a situação, né? A mãe simplesmente não relatou para ele a questão em fevereiro que aconteceu, que a babá falou. E também tem gente que fala assim, a babá deveria ter denunciado. Gente, não vai. Pensa o seguinte, se a mãe não denuncia, você acha que a babá vai denunciar? Se bota no lugar dela, sabendo que você trabalha na casa de um político, alguém muito influente e que pode ter ligações, por exemplo, com a milícia. Você vai denunciar uma situação dessa? Você não vai denunciar. Verdade seja dita, não vai. Sabe? A gente não sabe nem se ele ameaçou essa babá, se ameaçou outras pessoas. Então, assim,
é muito triste, sabe? Uma situação dessa, um político que deveria representar o seu povo ter uma conduta tão perversa. E infelizmente acontece muito isso. Políticos tendo uma conduta totalmente inaceitável, tanto a questão de desvio de dinheiro, como a questão mesmo de conduta pessoal, ética, moral. Mas infelizmente ainda existe aquela questão de privilégios políticos, né? Foro privilegiado, e aí o político ele pode fazer muito o que ele bem entende. Né? Para o político ser afastado, tem que acontecer casos como aconteceu com o Henri. De acontecer uma morte brutal, uma coisa violenta. Então, assim, é muito triste, né? A nossa realidade. Mas não tô aqui para falar de política, tô aqui para falar da questão do Henri. Então, eu acho que no caso do pai, ele fez tudo o que ele poderia. Não tinha nada que ele pudesse fazer naquele momento a mais para evitar aquela morte. E a mãe, infelizmente, por uma razão que a gente ainda não sabe muito bem, ela omitiu. Por negação, por simplesmente não dar tanta importância para o filho, se importar mais com o próprio bem-estar do que com o bem-estar do filho, ou por alguma outra situação que a gente não sabe muito bem o que aconteceu. Né? Então vai precisar ser investigado com calma para que a gente possa saber os fatos bem relatados, tá? Então é isso, gente. Então eu espero a opinião de vocês. Por favor, qualquer comentário me falem. Se vocês tiverem algum assunto que vocês queiram que eu fale, me avise também, tá bom? Lá no meu canal no Facebook, no Instagram, aqui no meu canal do YouTube, se inscreve se você não tiver inscrito. E, gente, é isso. Muito obrigado a todos, ok? E até o próximo vídeo.